números racionais decimais. Esse que aqui cortado é o símbolo dos números racionais. Nós já vimos os números racionais na forma de fração e agora nós vamos ver os racionais nas formas decimais. Quando a gente fala em forma decimal, a gente está falando em números com vírgula. Então aqui os números vão aparecer com vírgula, certo? Lembrando que a gente pode transformar uma fração em um número decimal, né? Por exemplo, se eu tenho aqui 1/10, eu tenho aqui um décimo. Um décimo, como é que eu escrevo um décimo? Se eu fosse tirar numa questão décimo, no item, ia ser 0,1. Então, eu tenho aqui um décimo. Quer dizer que eu dividi o 1 em 10 partes. Se eu tenho 2/100, então eu tenho 2, eu chamo centésimos, 2 centésimos. 2 centésimos, eu tenho 2 centésimos, se fosse em dinheiro seria 2 centavos. 2 centavos se escreve assim, ó, 2 centésimos. Se eu tenho aqui 4/1000, eu tenho 4 milésimos. Eu tenho 4 milésimos, então 0,004. O que a gente pode observar é que se eu tenho, vamos colocar aqui, 12 décimos, certo? Eu tenho 12 dividido por 10 dá 1 e sobra 2. Esse 2 ficaria 2 décimos, né? Seria 10/10, né? Mais 2/10, que dá 12 décimos. Então, aqui eu teria 10 décimos, que é 1, mais 2 décimos. E 2 décimos se escreve como 0,2. Então, eu teria 1,2. Então, eu já poderia fazer direto 1,2 décimos. O que que acontece? Observe que esse daqui, 10 dividido por 10, é o inteiro. Dividi em 10, peguei 1, fiquei com 1 inteiro. Então, aqui eu tenho inteiro. Inteiro é o número que está antes da vírgula. Então, aqui também é inteiro. Inteiro. Então, aqui, inteiro. Quantos inteiros eu tenho? Nenhum. Se eu tenho aqui 2,346, eu vou ter aqui inteiro. Esse número aqui é o inteiro, certo? Quando eu tenho R$ 2,20, eu tenho R$ 2 inteiros e 20 centavos. 20 centavos quer dizer que é menor do que o inteiro. Centavos vem de 100, quer dizer que eu dividi em 100 partes. Quer dizer, se eu tivesse 100 centavos, eu tenho R$ 1, né? Então, aqui é o inteiro, certo? Como aqui 1/10 é um décimo, e esse décimo ele é colocado aqui logo após a vírgula, eu vou chamar aqui de décimo. Então, esse valor aqui, quer dizer que eu fui dividido em 10 partes, ele é chamado de décimo também, certo? Então, eu tenho um inteiro, depois eu tenho um décimo. Perceba que aqui eu tenho 2 centésimos. 2 centésimos, onde o 2 fica? O 2 já fica aqui nessa segunda ordem. Então, aqui eu tenho um centésimo. Então, aqui inteiro, décimo, centésimo. Então, aqui eu também vou ter o 4. O 4 vai ser chamado de centésimo. Quer dizer que eu dividi em 100 partes, certo? Aqui eu tenho 4 milésimos. Aqui, então, isso aqui é chamado de milésimo. Então, eu tenho um inteiro, aqui o décimo, aqui eu tenho um centésimo, e aqui eu tenho um milésimo. Então, aqui eu vou ter aqui o milésimo, ok? Eu vou ter aqui o milésimo. Então, eu tenho um inteiro, décimo, centésimo, milésimo, certo? Só lembrando isso daqui que vocês já estudaram em outras séries, mas décimo, centésimo, milésimo. Ou seja, observe,
O décimo, ele sempre vai ficar um número após a vírgula. Olha, um décimo. Décimo, se você observar aqui, o 10, ele tem apenas um zero. Para facilitar aqui, eu vou ter uma casa decimal. Isso aqui é chamado de casa decimal. Depois da vírgula, é chamado, primeiro é inteiro, e depois da vírgula, que a vírgula é chamada de casas decimais, ou casa decimal, certo? Que são menores do que o inteiro. Porque se você tira um décimo em uma questão, você tirou menos de um ponto. Então, um décimo aqui, o que está depois da vírgula, quer dizer que é menor do que o inteiro. Olha aqui, ó, um inteiro e 2 décimos. Ou seja, eu só tenho uma de 10 mais 2 décimos. Então, aqui eu tenho um inteiro e 2 décimos, certo? Ou seja, o décimo, depois da vírgula, a direita da vírgula é menor do que o inteiro. Antes da vírgula, o número que tiver antes da vírgula é chamado de inteiro. Aqui é 12, inteiro, né? Porque que tá antes da vírgula, à direita da vírgula. Se você observar, o centésimo, 100 tem dois zeros, então eu vou ter duas casas decimais para ajudar a facilitar. Aqui, 4 milésimos, milésimo, décimo, centésimo, milésimo, três casas decimais. Então, inteiro, décimo, sempre na hora assim, 10, 100, 1000, décimo, centésimo, milésimo. Depois de 1000, vem 10.000, então eu teria décimo, milésimo, 100 mil, centésimo, milésimo e bilhão, milionésimo. Aí décimo, milionésimo, centésimo, milionésimo e bilionésimo. Então sempre nessa ordem de 10, 100, 1000. Então aqui eu tenho esse número racional na forma de vírgula. Então se eu tenho também ele na forma de fração, eu posso passar para o número decimal. Na forma decimal eu posso passar para a forma também de fração. Como assim? Vamos lá. Vamos pegar aqui mais alguns exemplos. Se eu tenho 16 décimos, vamos ver aqui. Então, vou repetir o 16, como eu tenho uma décimo. Décimo é uma casa decimal, eu conto uma casa decimal e coloco aqui a vírgula. Porque décimo é apenas uma casa decimal. Se eu tenho 25 centésimos, 25 centésimos. Centésimos são duas casas decimais. Você pode até contar pelo zero aqui. Então, eu vou repetir aqui o 25. Então, vai ficar dois números depois da vírgula. Então, 1, 2, então vai ficar nenhum inteiro. Então, vai ficar 25 centésimos, 25 centavos. Se eu tenho aqui 12 milésimos, então milésimos são três casas decimais. Então eu conto uma, duas, aí coloco outra, três antes de colocar a vírgula. A mesma coisa acontece se eu tiver mais números. Por exemplo, aqui 13 centésimo milésimo, né? Então eu tenho que ter uma, duas, três, quatro, cinco casas após a vírgula. Eu só tenho duas, aí eu completo. 3, 4, 5. Então, depois da vírgula, eu tenho que ter 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Quando for dividido por 10, por 100, por 1000, por 10.000, pelas potências de 10. Então, aqui eu vou ter 5 casas desse mais, ok? Da mesma forma, se eu tiver o número decimal, eu posso transformar em fração. 2,6 quer dizer que são 2 inteiros e 6 décimos, porque eu só tenho uma casa decimal. Então, eu vou tirar a vírgula e colocar aqui 10, porque eu só tenho uma casa decimal. Se eu tiver 0,00013, ou seja, eu tenho uma, duas, três, quatro, 5 casas decimais. Se eu tenho 5 casas decimais, eu vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dividir por 100.000. Então, eu vou colocar o número sem a vírgula.
assim é 1, esse zero à esquerda não vai ter valor. Então vai ficar 13 centésimo milésimo. Por quê? Porque é 100 mil. 100 de centésimo, mil de milésimo. Milésimo de mil, né? Então é assim. Então se eu tenho aqui 13,27. Então eu tenho duas casas decimais, décimo centésimo. Então quer dizer que eu vou dividir em 100. E eu repito o número 100, a vírgula dá 1327. É assim que faz a transformação. Outra coisa que acontece é se ele não for, por exemplo, se eu tenho 2 quartos. Então eu posso fazer aqui a divisão 2 por 4. Ora, 2 não dá para dividir por 4, então vai dar 0. Tem quantos de inteiros? Não tem. Então dá 0. Aí, para continuar a conta, você divide esse 2 em 10 partes. Dividir em 10 partes vai ficar 20. E aqui eu dividi em 10 partes, então vai ficar decimal. Aí eu divido 20 por 4, que vai dar 5. 5 vezes 4, que vai dar 20. 20 menos 20, 0, ou seja, 2 quartos é igual a 0,5. 0,5 é meio. Então, 2 é a metade de 4. 2 é a metade de 4, então aqui é meio. Também é a metade de 4, meio. Então, aqui se eu tenho 1 sobre 2 é meio, 2 sobre 4 é meio, 3 sobre 6 é meio, 4 sobre 8 é meio, 100 sobre 200 é meio. Por quê? Porque 100 é a metade de 200. 100 é a metade de 200. Então, metade de 2, 2 é a metade de 4, 3 é a metade de 6, 4 é a metade de 8, 100 é a metade de 200. Então, aqui representa a mesma quantidade, ou seja, representa aqui meio.